Bom, como eu disse no início do programa, a gente vai falar aí de direito, de justiça, e aí eu peguei, Edson e Igor, alguns trechos do livro dos Espíritos, como a pergunta 873, que diz: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E aí os espíritos codificadores respondem a Kardec: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Aí, pulando para 874, se a justiça é uma lei natural, como explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes que um considere justo o que o outro parece injusto? E aí os espíritos respondem: é que em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Na 875, lá no Livro dos Espíritos, como se pode definir a justiça? E aí os espíritos respondem a Kardec: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Afinal, Edson, sentimento de justiça é natural ou vem das ideias adquiridas do meio? Não, o sentimento é natural. Faz parte de um processo aí de aceitação até, né? Do ser humano, do convívio com o outro e tal. Porém, o sentimento é natural, mas as ideias de justiça, elas se modificam de acordo com as conveniências, de acordo com o nível de entendimento das coisas e por aí afora. Tá? Eu, por exemplo, posso me sentir injustiçado em relação a um determinado assunto, porque eu me acho no direito de ter aquela situação da forma como eu enxergo. Porém, o outro vê diferente. Então, o outro pode agir achando que está fazendo o seu melhor. Eu posso ficar incomodado com a ação daquele outro, porque para aquele outro melhor, para mim não é satisfeito, né? Não me satisfaz intimamente. Então, o senso de injustiça se faz presente. Porém, as questões que são colocadas aí, olha, é interessantíssima a forma como o Kardec fez as questões e como foi respondido, tá? Sim. Porque se a maioria, isso aí deveria ter inclusive ser estudado nas universidades. O doutor pode falar melhor aí, né? O Igor, né? É Igor, né? Igor. O Igor pode falar melhor sobre isso, mas eu acredito que se isso aí fosse estudado realmente, de fato, né? Nós teríamos talvez uma justiça um pouco mais equânime, né? Mais equilibrada. Então, voltando, o senso, ele é natural. Agora, o que é de fato justiça ou injustiça, aí é uma coisa que vai depender muito de uma série de circunstâncias. Ele é tão natural, Cláudio, que uma das coisas clássicas que acontece no meio espírita e que nós trabalhamos nas casas espíritas é a questão da obsessão, por exemplo. A obsessão, o que é, na verdade? Na maioria das vezes é um espírito que se sentiu de alguma forma injustiçado, né? E que ele busca a justiça. Ele, né, busca. Só que nos tratamentos, nas conversas, nas orientações, você acaba chegando à conclusão de que né, na maioria das vezes, o sentir-se injustiçado hoje, né, talvez tenha relação com um ato deste mesmo indivíduo no passado, o qual ele não está enxergando. Então é comum você ver nesses processos de desobsessão, por exemplo, quando se esclarece uma entidade de que, olha, o que ela está sentindo como sendo algo injusto, na verdade é só uma vamos assim dizer, uma circunstância, ou então é um efeito, né, de uma causa anterior, que foram as atitudes deles anteriores, a maioria se modificam, porque tem uma compreensão diferente, né, do assunto. Então, olha como esse tema é interessante, porque essa questão de senso de justiça e de o que é justo e o que não é justo, ele acaba se perpetuando, inclusive, para o plano espiritual. Para outras vidas. Para outras vidas, para coisas, né? As pessoas, por exemplo, se sentem... muitas pessoas, inclusive, sofrem,
com mágoas, com rancores e tal, porque se sentem injustiçadas. Que já é um outro ramo da gente conversar sobre o assunto, né? Não conseguem perdoar porque a ação do outro a incomodou e por aí afora. Né? Mas não param para pensar até que ponto a ação dela, inclusive, em relação à atitude do outro, né? Se ela deu, por exemplo, algum tipo de alternativa para que o outro agisse de forma diferente. Então, o senso de justiça, ele envolve uma série de coisas. Dentro desses aspectos que eu coloquei aqui, tá certo? E aí, Igor, como é que você vê essa questão? O senso de justiça, ele é sim inerente ao ser humano. Só que o senso de justiça, ele vai alterar de acordo com a sociedade, com a cultura que nós temos. Porque nós temos que interpretar também o senso de justiça com aquela parábola da porta aberta. Porta aberta, porta estreita e a porta larga. Então, dependendo do tipo de sociedade, nós vamos ter os valores até mesmo corrompidos. Aí, por isso é importante sempre traçar um norte entre a lei dos homens e a lei divina. A lei divina é o senso de justiça, isso é inerente, todos nós temos. Mas o que é a lei dos homens? Um casamento poligâmico, ele é aceito em algumas sociedades, mas na nossa sociedade não. Em um mundo evoluído existe um primor pelo afeto, pelo amor, mas não em âmbito de monogamia, em âmbito de um primor de sentimento, que isso é inerente à evolução espiritual. Então, nós temos que compreender isso e buscar na sociedade aonde está o problema da justiça, o problema da aplicação das normas, que muitas vezes não é a norma em si que ela é problemática. O problema está justamente na forma em que, até mesmo na casa espírita, em que as pessoas buscam a porta mais larga. E eu estou dentro do Brasil, eu estou falando de uma coisa chamada jeitinho brasileiro. Essa é a porta larga. Então, Kardec está com muito acerto ao dizer que nós estamos, com certeza, a espiritualidade é inato, é nosso. E só que nós temos que lembrar, está no Livro dos Espíritos também, todos nós nascemos simples e ignorantes. Ninguém se ofenda. É simples e sem conhecimento. Tá? Mas ao momento que nós vamos depurando, nos tornando pessoas melhores, fazendo a reforma íntima, esse próprio sentimento de justiça, ele vai mudando. E ao mudar, nós vamos conseguir enxergar a justiça não só num patamar dentro de nós como injustiçados, mas sim se colocar no lugar do outro e perceber qual é a vivência, o grau evolutivo do outro, até onde a norma ela precisa ser entendida para que o outro viva melhor, seja feliz e cada um se respeite dentro do seu grau evolutivo. Isso é fundamental. E num país que é a pátria nossa do Evangelho, e não é à toa por causa disso, né? Então, esse sentimento de justiça, ele precisa aflorar. E hoje isso está faltando? Tá faltando. A repercussão política disso é incrível. É incrível. A maior parte dos problemas do Brasil hoje são culturais. Não é os políticos, e sim quem vota. É a nossa reforma íntima do povo. É a reforma... nós temos que buscar essa alteração, né? Essa conquista evolutiva. Isso que eu penso, Cláudio. Na 875A, o que determina esses direitos? O Kardec pergunta aos espíritos codificadores. E aí eles respondem, são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Igor, é possível fazer uma análise do direito à luz do espiritismo e da justiça? Com certeza, Palermo, com certeza. Veja só, teoricamente, nós deveríamos ter toda uma codificação preparada para a população, e de acordo com o seu grau evolutivo. Então, no momento em que o parlamento faz uma legislação, ele tem que buscar inserir essa legislação na sociedade de uma maneira a realizar o progresso. Por exemplo, coisa simples, lei de trânsito. Não seria necessária nenhuma lei de trânsito se todas as pessoas respeitassem as leis de trânsito. No momento em que nós temos uma população que ela não respeita as leis de trânsito, eu preciso da legislação para orientar. Então tem esse caráter inicialmente pedagógico. Mas se eu tenho uma população que não respeita a lei de trânsito,
eu preciso de uma fiscalização. Aí eu preciso de uma multa. Eu queria só fazer uma observação, porque a questão das leis, elas são naturais para regular, mas as penalidades que são impostas justamente porque as pessoas não obedecem, não é isso? A penalidade por exemplo, é uma dor. Isso. A penalidade é uma dor. Isso. Então, mas, por exemplo, você tem a lei lá que a pessoa, nas faixas, você não pode ultrapassar se tiver alguém, né? Vai atravessar. Ora, se você ultrapassa e alguém que é o encarregado de punição, né, te ver, vai te dar uma multa, né? Assim? Sim. Então, o problema é esse, né? Que as pessoas não obedecem às leis. As leis, elas são feitas para regular a sociedade, né? A convivência, né? É justamente esse o caráter evolutivo. Isso. Vai ter um momento em que as leis não vão precisar nem estar escritas, elas vão estar dentro da gente, inatas. Esse é a máxima evolutiva, vai estar dentro da gente. Mas, um momento antes disso, elas precisam estar escritas. E no momento antes disso, elas precisa ter esse caráter punitivo. Sim. Como a gente costuma dizer, até a dor, ela vem de Deus. Você coloca lá o dedo no fogão, se não sentir dor, você vai perder o dedo. Então, a dor vem de Deus. Então, o objetivo das leis, é lógico, o homem não, nesse caso, não se substitui a Deus, mas ele busca a mesma essência para tentar garantir a harmonia e a convivência pacífica das pessoas. Por isso é que as leis, as normas são feitas nesse sentido dos homens. É lógico, nós somos um esboço da espiritualidade. Então, elas copiam de forma muito grosseira o que Deus nos colocou dentro de nós, né?